Olá, tudo bem? Esse aqui é o nosso canal, Conhecendo o Evangelho Fora da Religião. Estamos aí de novo para, junto com você, esclarecer vários pontos aí do reino de Deus, da sua justiça e da indústria religiosa dominante aí no nosso país. Bom, conhecendo o Evangelho fora da religião. Então tem sempre aqui uma orientação para te ajudar, para te dar uma moral aí, para você abrir seu entendimento. Há umas expressões corriqueiras aí no meio religioso de as pessoas intitularem seus líderes de pais. Pai, esse é meu pai na fé, meu pai tal, tal. Eu devo tudo ao meu pai, tenho que ter paternidade, tenho que obedecer ao meu pai, aquela coisa toda. E isso é algo que é muito ruim para todos nós. Pai, a gente tem o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador. Temos o nosso Pai, que cuidou de nós, que junto com a nossa mãe, aí concebeu a gente. Uns têm pai de criação, que os criaram, outros têm pai aí biológico. São esses os nossos exemplos de pai. Que passar disso aí não é bom. Então não peça, um conselho meu, né? Não peça para alguém ser o seu pai, o seu super pai. Aí, porque pai a gente remete a alguém que é superior a nós, que nós devemos obediência. Alguém que estende a mão para cuidar de nós, independente daquilo que você faça. Se for uma coisa ruim, ele vai te orientar, te exortar, mas vai te abraçar e te amparar e vai cuidar de você, porque é uma ligação de pai e filho que é um laço que não tem como se romper. E quando a gente intitula aí um líder espiritual de alguma igreja como nosso pai, a gente está se enfraquecendo, estamos nos aprisionando e isso vai deixando esses espertalhões que acham que são pais aí, que falam, meu filho amado, meu filho daqui, meu filho dali, porque você está congregando ali naquela denominação dele. Esses caras são muito espertos, eles querem aprisionar sua mente e não vão deixar você crescer. Você estará sempre no domínio desse tal pai que você ama tanto aí e que no menor deslize seu, ele há de colocar outro no seu lugar. Não existe vínculo consanguíneo, não existe o vínculo de amor, ele vai se quebrar. Isso é uma verdade. Então se prepara para isso. Porque ele quer te aprisionar sua mente, não vai deixar você crescer, quer te dominar. Eles usam o medo, terror, castigo divino. Então essas pessoas são uns covardes, uns elementos covardes aí, uns camaradas covardes que pegam a sua fragilidade, a sua ingenuidade e te manipulam aí para você ser uma marionete na mão deles. Pega a sua imaturidade, sua falta de conhecimento e naquele tal primeiro amor ali, naquela ânsia de você achar que está bem, que está no lugar certo, eles vão fazer o que quiserem de você por causa da sua imaturidade. Sim, eles vão fazer julgamentos. Se você se encaixar e obedecer, vai dar tudo certo. Você vai ser a marionete que eles precisam e eles vão estar te ajudando aí enquanto você falar o mesmo idioma deles. No dia que você tiver uma dúvida, uma pergunta, você já vai começar a ser visto diferente. Então eles querem que você aprenda só o que eles te ensinam, que você lê só o que eles mandam, e que você aprenda só o que eles querem. Isso vai fazendo uma maioria de pessoas, esses lugares vão ficando grandes. E toda a maioria existe sempre um traço de ignorância, um traço de burrice na maioria. Toda a maioria escraviza. Ela te tira sua voz, toda a maioria ela tem só uma opinião. Então, se você tiver a sua opinião, você vai ser
colocado de lado, você vai ser um pouco desprezado aí, porque não existe democracia em maioria religiosa. Existe um ditador e existe seus súditos. Aquele que fala ao contrário perde as liberdades, perde os cargos, perde salário, perde tudo. Isso estou falando dos que são liderados, também tido como líderes aí, bispos, pastores. Os outros não, membro simplesmente descartado, que vai um e sempre vem 18. Mas esse ditado aí que tem por aí. Eles vão te escravizar, vão deixar você sem voz. Se você considerar alguém sendo Cristo na Terra, que o Cristo na Terra ele é em forma espiritual, é o próprio Cristo, na presença dele, através da nossa oração e fé, com o coração quebrantado, ele vai fazer uma morada dentro de nós. Não através desses homens inescrupulosos aí, que estão manipulando sempre a massa aí. E se você for contra ele, você vai ser ridicularizado, perseguido, marginalizado. E é isso que eles querem. Mas você vai deixar de ser aí massa de manobra. O que os tidos líderes aí querem é continuar com essa serviência das pessoas aí sem questionar. Você pode tudo, mas não pode tocar no ungido de Deus, não pode isso, não pode aquilo. Tá cheio de regrinhas aí. E por debaixo aí dos panos, eles fazem o que querem, com o dinheiro, com a manipulação das vidas aí das pessoas. E isso aí, para quem quer um mínimo de entendimento de Deus, ele tem que começar a ler, a orar e a buscar a Deus, ouvindo um pouco de tudo e muito de nada, tirando aí você as suas próprias conclusões daquilo que você ouve e daquilo que você vê e daquilo que você lê. Tá? Isso aí vem se sustentado em pé, infelizmente, aí, há muitos anos e décadas. Não vou nem falar lá do começo do século, eu venho sempre falando disso, mas vamos falar da era moderna aí, mais de 50 anos, vem sendo aí o pilar de aprisionar as pessoas, medo, terror, pânico, para poder te enclausurar dentro de uma igreja, de uma denominação, de uma seita religiosa, e dizem que as outras são, nunca a deles as dos outros são seitas. Mas se uma são, todas são. Ou se uma não é, todas não são. Essa é uma questão lógica, porque todos usam o mesmo livro, a Bíblia, e cada um usa do seu jeito, manipula ali ao seu bel prazer. Eles querem ficar no poder eternamente, até morrer, e depois, quando ele morre, depois de 50 anos no poder, o cargo de chefe superior passa para um filho, quase sempre. Se não tiver filho, passa para alguém da família consanguínea, e todo mundo, os outros que fazem parte desse império ali, que estão trabalhando ali, os pastores trabalham para esse império, talvez por medo ou por engano, eu acredito mais por medo, eles não querem sair do sistema, porque o salário deles sai dali, então eles se submetem a essa hierarquia que não vem de Deus, porque com Deus não existe hierarquia. Aqui na Terra, Deus nos colocou todos no mesmo nível, no mesmo patamar, somos todos iguais, somos nivelados, é horizontal. Aquilo que eu sempre falo aqui, existem uns irmãos que sabem mais e uns que sabem menos. Somos todos iguais, então eu deixei de ser um pastor de uma igreja dessas aí, e hoje eu sou um evangelista, que é o que eu considero aí uma pessoa que sabe um pouco mais, tem um pouco mais de inteligência, porque estudou um pouco mais, porque tem muitas décadas no Evangelho. Então, existem os irmãos e quase todos somos evangelistas. E pastor, na minha concepção, é só Jesus, o único pastor, o bom pastor. E o dom de pastoreio é uma coisa, é aquele cidadão que visita, que ora nas casas, que cuida das pessoas, é esse elemento que sobe em cima de um altar de igreja, de
de uma tribuna e fala ali, tem uma boa oratória, ele no muito pode ser alguém eloquente, ou um animador de circo, pode ser um palhaço, pode ser qualquer coisa. Menos pastor. Pastor não é isso. Pastor é de segunda a sexta, as visitações que se faz, as orações, o amor às pessoas no cotidiano. Esse é o serviço do pastor. Então, se você analisar bem, você vai entender isso aí e vai ver que tem muitos que falam que são pastor. Não são muitos que são, nem sabem que são. Mas aqueles que pregam o reino de Deus e o evangelho, tem muitos aí, muitos inteligentes e sábios, para mim, não são bispos, não são padres, não são papas, não são apóstolos, são evangelistas ou missionários, alguma coisa parecida. Então eu deixei de ser esse tal pastor aí, que esse documento que eu já tive aí de uma instituição religiosa, e para mim aquilo e nada é a mesma coisa. Eu sou alguém que fala do evangelho, então sou um evangelista. Essa turma quer ficar no poder, como eu falei, para sempre, no estilo pirâmide, mandando e desmandando. A ideia de pirâmide está entranhada na igreja hoje, infelizmente, aí, dentro do sistema religioso. Se você quer estar em evidência, você gosta de tocar um instrumento, de cantar ou de pregar, você vai ter que se submeter a isso aí. Aí é contigo e o seu entendimento, tá? Quem lida com você conhece que passou o poder para aquele que pensa diferente, aquele que vai implantar outra filosofia. Então, aquele que está na liderança, ele jamais vai querer passar o poder ainda estando bem de saúde. Com 40, 50 anos, o cara não tem a humildade de sentar no banco e deixar uma outra pessoa ser o líder e com outra ideia diferente e ele se submeter a isso. Não, jamais. Você não vai ver isso nunca, isso não existe. Alguém que trabalhou durante 5 anos ou 10 anos como um líder e um pastor titular, e depois, bom, acabou minha vez, vou passar para outro irmão, vou sentar, e que seja alguém que fale diferente do que eu, que tem outra filosofia, e que toque o barco, e daí a pouco se troque outro, porque na democracia, nas coisas de homens, a gente vê que existe um processo, cada 4 anos a gente elege outras pessoas, a gente troca o poder para não ser uma coisa endeusada, um clã de família, uma coisa ditatória. Mas igreja não funciona assim. Igreja, o cara se perpetua achando que foi como os reis do Velho Testamento, que foi ungido para ser aquilo a vida inteira. Isso é uma mentira. O evangelho não é isso. O evangelho não é para a pessoa só sair do trono na hora que estiver morrendo. E deixar ali aquela ideia que ele semeou, que os outros sigam aquela ideia até a morte. Isso é tudo conversa e jeito de homem. Os homens que inventaram isso, não Deus. Com Deus não tem nada disso não. Então cada um tem aí a sua ideia. E lá na igreja antiga, os cultos eram em casa, todos falavam, tinham ideias diferentes, mas o mesmo Espírito, a mesma comunhão, orava, se resolvia tudo. Que líder que você conhece que já passou o poder para aquele que pensa diferente dele? Aquele que vai implantar uma filosofia diferente e fazer cair a dele no esquecimento. Você já ouviu alguém fazer isso? Você nunca ouviu, nunca viu, nem nunca vai ver. Porque isso não existe. Não existe. Ninguém quer sair de cima, de mandar em todo mundo. Que líder você conhece que passou o seu reinado ainda com forças, trocou de poder para continuar, sentou no banco, foi humilde, humano e com força ainda para continuar falando, sentou primeiro, agora não, agora eu vou sentar e vou ouvir, porque chegou a minha hora de ouvir. Eu não tenho que reinar até a morte. Isso não existe, Isso nunca aconteceu. Ser submisso e obediente. Depois de você ter sido alguém que foi o líder, você agora ser humilde, submisso e obediente a alguém que é diferente de você, isso é impossível. A gente não conhece nenhum homem vivo que fez isso.
né? Infelizmente, dentro da religião. Por isso, eu prego aqui, se você quer conhecer o Evangelho fora da religião, então, essa é a minha filosofia aí de vida, tá? Sair da religião, entendeu? Ser submisso, obedecer aquele que pensa diferente. Quem tem essa capacidade é muito difícil. Somente aqueles que são escolhidos, talvez. Mas mesmo assim, eu ainda não vi nenhum, tá? Não vejo isso nas igrejas que se dizem ser de Cristo. Mas de Cristo não tem nada, só o nome. Porque não praticam o evangelho, praticam reinados de reis sem trono no céu. O reinado e o reino desses líderes aí são aqui na terra. Então é só você olhar aí, se você tiver um mínimo aí de conhecimento sobre igrejas, você vai ver que todos os líderes de todas as igrejas cristãs aí, evangélicas e católicas, vai ver que é o mesmo líder que está lá sentado num trono aí há 30, 40, 50 anos. O cara só sai quando morre. Então, não foi esse o legado que Cristo nos ensinou, porque ele fez um ministério de apenas 3 anos, ele fez tudo o que ele podia em 3 anos, e ele passou a vez para os discípulos continuar a sua jornada. E então, isso prova para nós que não precisa um cara reinar 30 anos ou 50. No mínimo aí, se a gente for seguir o exemplo de Cristo era 3 anos para cada um, para a gente ser justo, né? No mínimo. Mas, como no nosso meio aí, no meio dos religiosos não existe justiça nem piedade, a gente vai vivendo e vai levando. Mas pense nisso e vai na fé.